Portanto, estamos a falar de um processo produtivo inovador que colocou Portugal num papel pioneiro nos computadores da Sinclair. A Timex acaba por ser o nome mais visível e aglutinador dos muitos que nos colocaram os computadores em casa. Obviamente nomes que eu já referi aqui hoje, como a Landry, a SGO, a Triudos, a JG Componentes, que fazia montes periféricos, a Astor, a Log, que o André tem também no livro, a MRE, Moura Relvas Eletrónica, outra empresa que fazia periféricos, do professor Joaquim Moura Relvas, já falecido. E, portanto, um exemplo que eu já hoje aqui falei foi que mesmo muitas vezes, através destas outras empresas, nós temos acesso a conteúdos que são extremamente relevantes e, por exemplo, os congressos conjuntos Timex-SGO são um exemplo. Por outro lado, a Timex não deixa de ser o nome mais visível também de um conjunto de parceiros e fornecedores, como o INESC. O INESC é um instituto de investigação que foi criado precisamente quando a Timex começou a operar na área dos computadores e, portanto, que houve uma colaboração muito grande na criação, por exemplo, da ULA, das Gate Arrays, os SLDs. Outras empresas de Braga, Plásticos Bueso, que participaram na concepção e na produção de algumas das carcaças dos equipamentos da Timex, mas outros, Marinha Grande, Leiria, portanto, vários nomes que podemos trazer para aqui. Portanto, naturalmente, o processo que vamos aqui descrever sobre o estudo da Timex aplica-se a todas estas empresas e sempre que algo relevante surge, tentamos aplicá-lo a isso. Por outro lado, é uma enorme honra ter aqui pessoas ligadas a várias destas empresas que eu refiro e ao longo do dia, sempre que tenho tido a oportunidade, tenho tentado fazê-lo por amizade, principalmente, e por satisfação de ver as pessoas na audiência. Ok, agora a Timex Portugal. Isto é uma foto conhecida, é uma foto do parque de estacionamento da Timex, eu visitei em maio do ano passado. Tem diferenças, mas há muita coisa que ainda está parecida. Obviamente é uma foto antiga, como se pôs Renault 5 e outros carros que existem presentes. A Timex, a operação da Timex abriu em Portugal em 10 de dezembro de 1970. Fez 50 anos, há 2 anos atrás. Precisamente o primeiro vídeo que nós usámos para iniciar o início do canal de YouTube do museu acabaram por ser um conjunto de vídeos históricos que eram baseados precisamente neste conjunto de fotos que aqui estão e que nos foram cedidas pela próxima pessoa que eu quero falar. Portanto, eu neste momento gostava, e sei que está presente na sala porque estou a ver, eu gostava de pedir uma grande salva de palmas para a Susan Gomes, filha do Sr. Albert Doll, que foi o escocês que veio com a família para Portugal e que fundou, então, e que foi o primeiro diretor-geral da fábrica da Timex, quando ainda não era os computadores, era a parte dos relógios, então nesta data de 10 de dezembro de 1970. Susan, obrigado por estar connosco e obrigado pelos conteúdos que partilhou connosco e por tudo isso. Muito obrigado por todo este carinho que tem demonstrado com o nosso projeto. Muito obrigado. Esta é a fase em que a Timex ainda estava focada na parte dos relógios mecânicos. Mas a Timex é uma operação que incide em muitas outras coisas. Naturalmente, os computadores foi o que tornou o nome para nós conhecido, além dos relógios. Mas a Timex é uma empresa que produziu, não estou a dizer só em Portugal, estou a dizer genericamente, mas produziu relógios, produziu dispositivos médicos, balanças, medidores de tensão, termómetros. Teve vários projetos com a IBM. Quem tenha visto o nosso Facebook, ainda recentemente nos entregaram uma cabeça de uma drive da IBM que nos vieram trazer pessoas da Timex, que eram coisas feitas com uma precisão que não se podia espilrar, não se podia quase respirar dentro da sala. Depois a Timex Portugal teve uma área que eu acho que foi aqui, tornou diferente tudo isto, que foi terem criado uma área de engenharia e tinham também uma área muito inovadora a nível de tool room que permitia desenvolver um conjunto de coisas na própria fábrica e nós temos até protótipos de interfaces no museu cujo aspecto delas foi feito a maquete dentro da própria
Timex. O Henrique Suzano penso que não está presente, mas foi uma das pessoas que já esteve no museu e que já colaborou diversas vezes connosco. Os computadores Sinclair, naturalmente, foi o que depois tornou Sinclair, família Sinclair, foi o que tornou tudo isto relevante para mais, principalmente aqui para a parte dos computadores, mas houve projetos com a Control Data, houve projetos com a Minolta, houve um projeto que foi extremamente também, teve bastante visibilidade com a Hugin Suida, em que foi simplificada toda a eletrónica de terminais POS desta empresa, que era um fabricante conhecido desta área e que depois confiou na Timex, para fazer um processo que não é muito diferente do que aconteceu com o que o Clive Sinclair fez com os computadores, que foi a utilização de chips feitos à medida, no caso do Clive Sinclair com a empresa Ferranti, que na prática conjugam um conjunto de coisas que normalmente tinham de ser feitos com muito mais peças. Aqui, a estratégia da Timex era mais com base então nos chamados gate arrays, que permitiam na mesma fazer isso, mas com uma tecnologia que eles consideravam mais interessante. Eu lembro de uma das pessoas da Timex me dizer, eu penso que foi o Rui até, que visitaram a Ferranti, mas olhavam para a tecnologia e disseram, não é isto que a gente quer, vamos fazer uma coisa melhor. Pronto, muito bem. Mas depois há histórias muito giras. É que a fábrica da Timex está integrada numa quinta com muitos hectares, não sei se são 70 hectares, tenho este número na cabeça, mas não fui confirmar agora. E há histórias giríssimas, tipo de vendedores não, compradores, pessoas que foram contratadas para a área de compras da Timex, no primeiro dia disseram-lhes para comprar comida e os brincos para meter nas vaquinhas. Portanto, havia toda uma parte de exploração agrícola associada. Obviamente há aqui muita informação sobre digamos, a parte sobre quem é que detinha a quinta, a Sociedade Minerva, para quem conhecer esta história, que era uma sociedade que tinha, digamos, os direitos sobre a quinta e que tinha depois como acionista o Fred Olsen envolvido. Portanto, há aqui muitas ligações entre os donos da Timex e depois como é que tudo isto aconteceu. E depois há coisas que nós temos vindo a descobrir e que eu vos vou mostrar e que são, acho que, extremamente interessantes. Como, por exemplo, a existência de uma revista que teve 9 números do Clube Timex, que dava visibilidade a todas as atividades, dava visibilidade sobre notícias sobre os funcionários, sobre os filhos, sobre as festas de Natal, sobre torneios de ping-pong, equipas de futebol de salão, inúmeras coisas. Há uma pessoa ligada que foi colaborador da Timex, é um nome conhecido, é só por isso que eu estou a falar, o Alípio Matos, que é uma pessoa ligada ao Benfica e que foi uma pessoa que também passou pela Timex e que, portanto, também aparece muitas vezes nestas revistas. Portanto, isto só para meter em contexto que, obviamente, os computadores foi uma parte essencial, mas foi uma parte no meio de uma coisa que é muito maior e que nós queremos compreender com detalhe. Depois, a Timex tem uma coisa que a mim me fascina, que são momentos históricos. E aqui eu escolhi um. A pessoa que está ali a dar autógrafos é o Emerson Fittipaldi, é o piloto de Fórmula 1 brasileiro, e que a Timex Portugal fez um relógio comemorativo que nós já temos no museu. Estamos a tentar por tudo, aqui esta zona é uma zona de relojoeiros, estamos a tentar por tudo repará-lo porque ele está com um problema, mas temos já o relógio do Emerson Fittipaldi e as pessoas da Timex tiveram a gentileza de nos facultar as fotos da visita do Emerson Fittipaldi a Portugal e estes são 2 exemplos de fotos que vieram desse espólio, da mesma forma que as anteriores tinham vindo do espólio da família da Susan e portanto eu queria agradecer, mas mais do que isso queria partilhar que há obviamente aqui coisas históricas interessantes e que nós queremos também incluir no museu. Então, como estudar um tema destes e que é tão abrangente, já andamos a falar de livros, já não sei quantos queremos fazer e tudo isso, mas isto é difícil esfolar este gato, portanto é preciso perceber como é que chegamos lá. Eu diria que há aqui 4 fases para decompor este problema. Investigação, preservação, disseminação e evolução. E eu vou falar-vos um bocadinho sobre o que é que estamos a fazer nas várias frentes e convidando algumas pessoas para me ajudar aqui em alguns aspectos. A primeira parte de investigação incide sobre a pesquisa de informação bibliográfica, pesquisa tudo o que existir sobre isto, entrevistas a pessoas e portanto, o estudo que já referi bibliográfico. Depois a preservação inclui a preservação da documentação,
a preservação de hardware, a preservação de software, aquelas pequenas variantes que os colecionadores gostam, se é o Time Word 1.2 ou 1.1 e o que é que muda entre eles, portanto, esses pormenores todos que os colecionadores depois gostam, para tentar perceber, para estudar, para saber o que é que importa depois transmitir para o público em geral, naturalmente. Depois precisamos de uma forma de disseminar o conhecimento, porque isto é muita coisa e, portanto, temos de perceber, é escrever um livro sobre isto, é colocar isto na internet, é fazer tudo, é fazer uma conferência sobre a Timex, tudo é possível, temos de perceber as melhores formas. E a evolução, que é fazer uma espécie de estudo técnico e até de recriação de algumas destas coisas para conseguir depois, então, avançar mais para a frente. Investigação. Ok, consultas bibliográficas, investigação de coisas como as revistas do Clube Timex, as teses do Projeto Minerva, que já hoje falei, que estão ligadas também à Timex, contactar com as pessoas que passaram pela Timex Portugal e as informações que nos podem prestar. Nós temos aqui dezenas de testemunhos, mas temos ainda muito mais para fazer. Eu digo isto, não é de forma nenhuma para me gabar, muito pelo contrário, é para agradecer que eu fui recebido, a certa altura, tratam como se fosse uma pessoa que passou pela Timex sem ter passado. Isso é muito especial. Isso é muito difícil até de processar, mas eu estou envolvido em grupos com dezenas de pessoas que passaram pela Timex, que estão a tentar organizar alguns convívios e tudo, até para nos ajudar a recolher mais informação e mais testemunhos e, portanto, é um efeito que a gente espera que vá contagiando e, portanto, é com muito orgulho e agradecimento que falo nisso. Temos horas de entrevistas e eu vou destacar as horas de entrevistas com o próximo participante. É um participante que tentou vir, mas não conseguiu, mas fez questão de mandar uma mensagem. É um participante que eu sei que diz muito, pelo menos às pessoas da computação da Timex. E foi através dele que eu descobri uma coisa que me marcou. Nós hoje podemos afirmar, e nunca ninguém tinha dito isto publicamente, que a Timex Portugal fez também sistemas de disquetes para computadores sem serem da Sinclair. Concretamente, computadores chamados Oric, de uma empresa inglesa, com muito sucesso em França, com um sistema chamado Jasmine. O João Encarnado ajudou-me a chegar ao nome e nós conseguimos confirmar, adquirir e ver por baixo uma etiqueta que só falta ouvir umas lágrimas aos olhos a ver, produzido pela Timex Portugal. Portanto, o fenómeno dos computadores, tecnicamente, pode não ter nada de especial, mas isto teve um impacto ainda além do Spectrum. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer, disseram-me numa entrevista e até conseguimos confirmar, eu não consegui descansar. Diogo, vamos então ao vídeo do nosso convidado. João, quero-te agradecer a oportunidade que me dás de endereçar o grupo que está contigo aí no museu, hoje, nessa data tão importante. Infelizmente eu não posso estar presente e então vou endereçar vocês desde aqui de São Paulo, Brasil. Temos que dar parabéns ao João pela iniciativa que ele tomou de criar esse museu e de, através de um esforço titânico, manter Portugal no epicentro, assim posso chamar, do mundo Clive Sinclair e do mundo ZX Spectrum. Esse museu é um exemplo disso e do teu esforço, e uma iniciativa que, como sabes, todos nós aplaudimos e te agradecemos. Tá? Em 1980, quando eu estava terminando o meu curso de Eletrónica do Instituto Superior Técnico, numa viagem a Londres eu me cruzei com o ZX80 e mais tarde o ZX81. Nessa altura eu já percebi que o meu futuro iria estar muito ligado com as ideias de Sir Clive Sinclair, como realmente se veio a tornar. Lembro bem os primeiros dias após terminar o meu curso, em que cheguei com o fialho, portanto, na Timex, né? Na altura era uma fábrica vazia, às escuras, cheia de algumas caixas de cartão, e ele, mais experiente do que eu, percebemos que iria ser um grande projeto, uma corrida extraordinária, e assim foi. Para mim, durante 7 anos, para o Fialho e para outros, um tempo maior. Tivemos o privilégio de trabalhar com pessoas de grande visão e de grande energia, como são os nossos saudosos António Gomes e Álvaro de Oliveira, num projeto que foi apenas sensacional. Tá? Eu tive a felicidade de poder, a partir de 91,
participar na Timex, primeiro como líder da área de testes, o que era realmente muito importante para uma fábrica que produzia 5.000 computadores por dia. E mais tarde tive a felicidade de poder liderar e participar com um grupo extraordinário de pessoas numa área de desenvolvimento onde foi possível criar conceitos extraordinários como o do 2048, o 2068, o sistema de discos, o FDD 3000, etc., com engenheiros jovens, brilhantes e com outras mentes também muito dotadas que trabalharam nesse projeto e que puderam criar alguns conceitos novos, algumas máquinas novas a adicionar àquilo que foi o portfólio de Sir Clive Sinclair. Mais tarde, já como diretor de marketing e vendas, tive a oportunidade de vender e disseminar essas máquinas e esses projetos tanto em Portugal como em outros países por esse mundo fora, com consciência de que esses projetos alteraram muitas gerações de pessoas e talvez tenham influenciado significativamente as suas carreiras para o futuro. Através do João, da sua iniciativa e da forma como ele afincadamente trabalha no museu, com o qual todos nós devemos contribuir com os nossos históricos e com tantas peças que são importantes para o futuro, conseguiu levar, digamos, esse museu e tornar o museu o epicentro de tantas recordações nossas e de tantas influências em tantas gerações. Não vou me alongar mais, quero agradecer ao João de novo e a todos vocês, enviar um grande abraço, até breve, e que a gente possa voltar a nos encontrarmos em torno desse projeto com novas ideias que estão germinando. Um grande abraço, Luís Bandeira, desde São Paulo, Brasil. Muito bem. O Luís Bandeira é uma das 5 primeiras pessoas recrutadas para a Timex para a operação dos computadores. Portanto, é o Henrique Suzano, é o Pedro Esteves, é o Luís Bandeira, Renato Stosa, que é o que já faleceu, não é? Não, mas então já há uma pessoa que já faleceu desses 5 primeiros. Eu não me lembro do nome, eu troco sempre. Peço desculpa, neste momento não me lembro. O Luís, eu tenho pelo menos 6 horas de conversa gravadas com ele. Onde naturalmente há muita coisa que, dita de memória, pode falhar, mas há coisas giríssimas. Eu vou-vos mostrar uns papéis a seguir. O Luís contou-me uma história de que achava que um determinado projeto tinha sido feito para a China. E eu comecei a dizer isso. Depois chamaram-me a atenção outras pessoas que não era para a China, era para a Índia. E arranjavam-me evidências que era para a Índia. Mas o problema é que eu depois arranjei papelada, confirmava que também era para a China, pelo menos. Portanto, é engraçado ver, e temos de ter noção que passaram 40 anos ou 30, portanto é normal que isto aconteça. Temos é de tentar ouvir, comprovar, assimilar, processar e pronto, e ir analisando a informação. E portanto o Luís não pôde vir, mas fez questão de mandar o vídeo e foi uma muito boa surpresa e pronto. Timex, computadores, preservação. A parte de preservação, eu falei há bocado que havia aqui 3 vertentes. A preservação de software, como eu expliquei já hoje de manhã, é feita em colaboração com o Planeta Sinclair. Tudo o que nos chega de software, eu e o André trabalhamos então nisso, mas é ele que lidera essa parte. A parte da hardware, que nos cedem, obviamente o intuito é sempre o estudo, a demonstração, o reparo. Muitas vezes há equipamentos que se calhar, podem ser todos muito parecidos. Eu já expliquei várias vezes, não há um equipamento que venha de alguém da Timex que eu olhe para ele da mesma forma que olho para um que eu comprei. Porque, no limite, podemos sempre ver ali qualquer pormenor e muitas vezes, passados uns tempos, descobrimos qualquer coisa. Nós temos diversos equipamentos neste momento com a indicação de que são engineering samples e isso, naturalmente, tem de nos fazer estar mais alerta e estudar, tipo helicóptero, sempre a aprofundar o conhecimento, a ver o que é que vamos descobrindo. Fruto de uma coisa que eu digo sinceramente nunca pensei que existisse, um espólio tão grande de documentação de uma das pessoas-chave da Timex, apesar de ainda não termos acabado, e isto é a primeira vez que estou assim a mostrar alguma coisa e a falar mais publicamente, nós temos mais de 3.000 PDFs digitalizados, e não está aqui nesta sala, mas está na outra,
Um grande obrigado ao Bruno Coceiro, que é a pessoa que me tem estado a ajudar sempre com esta parte. Nós temos mais de 3.000 PDFs com coisas desde notas pessoais. Uma coisa que é espetacular, que é, em vez de e-mails, é telexes, porque estão em papel, portanto dá para digitalizar. Relatórios de produção, que obviamente dão um snapshot, dão uma visão naquele momento, o que é que existia a nível de inventários e tudo isso. Documentos que eram enviados entre a Timex Portugal e a Timex Estados Unidos, por exemplo. Portanto, há muita coisa. Isto, obviamente, eu não tive tempo para preparar isto com a importância que precisava, mas, no entanto, tive ontem, de madrugada, a arranjar vários exemplos de coisas que eu acho que dão um cheirinho. Ok, revista do Clube Timex, só tenho aqui a capa, é a número 4, são 9, com uma publicidade ao 2068. Curiosamente, há uma coisa que me fascina nesta revista, é que a revista tinha publicidades externas. Ou seja, isto tinha uma dimensão tal que havia fornecedores da Timex que metiam publicidade na revista. Isso foi uma coisa que a mim me surpreendeu um bocadinho, até ver. Mas, portanto, nós temos isto tudo digitalizado. Naturalmente, isto vai ser disponibilizado. Os outros tipos de documentos temos de ver muito bem o que é que pode ser disponibilizado, o que é que interessa também ser disponibilizado, mas, de qualquer maneira, está na posse do museu e, portanto, muito obrigado a quem nos tem ajudado a fazer acontecer isto. Depois, alguns papéis. Eu acredito que não se... Bem, mas dá para ler. Papéis que têm um simbolismo muito giro. Já agora, se alguém não souber, este símbolo do quê? De quartzo e do ciclo da qualidade. Penso que é o simbolismo das duas coisas. E que é o símbolo que está no parque de estacionamento da Timex, na Floreira, onde se estaciona. A Floreira tem esta forma também daquele símbolo da Timex. A Timex, atenção, eu já disse isto algumas vezes, eu fui para a faculdade aprender a falar, aprender algumas coisas sobre planeamento estratégico, sistemas de informação, fornecimento just in time, portanto, um conjunto de conceitos que depois começo a falar com as pessoas da Timex e descobrimos que foram tudo coisas que eles estavam a fazer. Políticas zero defects, ou seja, uma produção ali altamente eficiente, e pessoas como o Luís Moisão, é um dos nomes que eu sei que está associado a muitas destas coisas, não estou a dizer se é especificamente computadores ou não, mas são pessoas que tiveram aqui papéis fundamentais. Depois outra coisa que, André, acho que isto pelo menos a nós começa-nos a fascinar, esta comunicação é uma carta da Timex para uma funcionária, é no âmbito do processo de rescisão contratual, e que diz-nos uma coisa, a 27 de maio de 1988 é dito: com o termo da atividade produtiva dos computadores, portanto, em 27 de maio de 88, parte dos computadores tinha terminado. Com o termo da atividade produtiva dos computadores e necessidade de aumentar a nossa competitividade nas áreas comercial e subcontratação, torna-se absolutamente essencial que os custos indiretos sejam reduzidos. Foram identificadas algumas medidas, fizeram-se algumas coisas. O passo seguinte traduz-se na redução de 50 empregados. Se vier a prescindir do contrato, apresentamos isto. Obviamente, são temas até sensíveis, não é? Estamos a falar da carreira das pessoas, mas do ponto de vista de estudo, pelo menos temos uma coisa, que é 27 de maio de 88 já não estavam a produzir computadores, pelo menos como estavam antes. Isso é uma data, isso ajuda-nos a meter momentos nas coisas. Depois, mais alguns exemplos. Isto, por acaso, ao mesmo tempo que nós encontramos isto e a pessoa, e está presente na sala a pessoa que esteve a trabalhar nisto comigo, quando eu vi isto eu fiquei extremamente contente. O TENET é um projeto, atenção, é um projeto muito especial. O TENET é um dos sistemas que não foi lançado pela Timex, mas a quantidade de informação que existe sobre o TENET é surreal. Inclusivamente havia uma brochura. Curiosamente, eu e o João Encarnado vimos a brochura por outras portas, ao mesmo tempo de um americano, nosso amigo, que também está muito envolvido nisto. Tinha havido uma pessoa que era da Zebra System, veio a Portugal, como é que ele se chama? Stuart, acho que é Stuart. Veio a Portugal à fábrica na Caparica e levou um catálogo destes, que depois eu também vim a encontrar. Portanto, isto é um catálogo que chegou a ser feito para o TENET. O que é o TENET? O TENET era um sistema que permitia ligar até 25 computadores e, portanto, havia um computador master que controlava todos os outros. Nós tínhamos um protótipo no museu. Quando eu visitei a Timex, o Cénico entregou-me um protótipo em forma de interface que eu nunca tinha ouvido que aquilo existia, eu fiquei parvo. E agora, estou-me a lembrar de outra coisa que tenho de falar aqui. Eu tive uma conversa altamente interessante com o Nóbrega, em que me contou esta história, me contou a pressão que o Gomes meteu para este sistema ser feito, falou-me em muitos pormenores que um dia veremos o que é que faz sentido incluir, mas, portanto, foi um projeto muito especial e que, a certa altura,
podia ser uma tentativa quase da salvação da parte dos computadores. Portanto, é um projeto que depois ainda vamos falar aqui mais alguma coisa. Além deste, havia a história do computador do 3256, com mais memória, mas esse mesmo dentro da Timex era visto de uma maneira mais especial. Depois, documentos que eu ainda nem estudei em detalhe, mas nós temos o Corporate Policy Manual da Timex, mas isto é USA, portanto, sobre os valores, os princípios e tudo isso, é um documento que conseguimos recuperar. Depois, uma coisa que eu tenho aqui uma curiosidade, até por causa da imagem que o Grant Sinclair mostrou hoje, e que podemos aqui falar um bocadinho. Bem, primeiro, temos aqui duas coisas. Uma, a Timex estava a fazer umas fontes comutadas. E quando eu falava com as pessoas da Timex, falavam muito nas fontes. Mas as fontes, para mim, não era nada que eu tivesse ouvido falar. Estamos a falar de uma área que até, como podem ver, brochuras existiam. Há 2 modelos, pelo menos. Nós temos 2 exemplares de um deles. O outro não temos. Portanto, daqueles 2 que ali estão, temos de um deles. Não sei se é o de 70 watts ou o de 100 watts. Depois, ao lado, apareceu-nos uma brochura sobre um Flat CRT Display Module. Vamos cá recordar uma coisa. Foi a Timex quem montou, quem fez a assemblagem, não sei se fez alguma parte da engenharia, Timex, mas não Portugal, que fez a assemblagem da televisão de bolso do Clive Sinclair. Acho que é feita em Dundee. Agora, a questão é se isto será um aproveitamento da mesma tecnologia para a mesma coisa ou se é outra tecnologia diferente. Eu não sei dizer neste momento, mas pronto. Mas havia também brochuras da Timex a promover a venda de uma tecnologia de flat CRTs para outras coisas. Aqui é aquele que eu falava há bocado. Isto é o relatório de viagem, é um bocadinho do relatório de viagem. Isto é escrito pelo Luís Bandeira, enviado ao António Gomes, Álvaro Oliveira e Paiva. E é a viagem à China, um relatório de uma viagem feito em 86, outubro. Portanto, o Luís Bandeira vai à China e vai com o objetivo de introduzir o sistema TENET por um contacto indicado pelo Mike Biddlecombe, que é a interface para o mercado chinês. Portanto, explicam o que são os objetivos do sistema. Depois, isto era para, como o Luís Bandeira me disse na entrevista, para o Beijing, o Ministério dos Caminhos de Ferro. O Luís tinha-me dito isto, precisamente. E, portanto, um projeto, existem cerca de 30 milhões de dólares disponíveis. Obviamente isto é um relatório interno, mas isto mostra que é verdade que estavam a tentar colocar o sistema TENET na China também, independentemente de poderem estar a tentar na Índia ou não. E, obviamente, passados todos estes anos, é este tipo de informação que nos vai permitir reforçar a mensagem, que pelo menos tentaram. Se isto teve grande evolução ou não, eu não posso fazer nenhum juízo de valor. Agora, no meio de 3.000 PDFs é preciso sequenciá-los, é preciso agrupá-los como deve ser, o trabalho está em curso e é preciso depois estudá-los como deve ser naturalmente, portanto há aqui muito para fazer. Este outro, e acho que é o último que tenho desta parte, isto é para mostrar outra coisa que muitas vezes as pessoas não têm noção. A Timex Portugal estava altamente ligada ao trabalho mesmo da parte da computação da Timex USA também. Ou seja, há pessoas da Timex Portugal a colaborar com os nomes mais conhecidos da Timex USA, que são Lou Gailey, Vitor Schiff, e portanto isto é um exemplo de um telex em que o Vitor Schiff vem a Portugal em 87, e nomes conhecidos, o Pedro Esteves também, e portanto estão aqui a confirmar uma visita dele. O outro em baixo é uma coisa que tem os nomes mal escritos, é enviado por quem? Este SIC, acho que é um indiano, precisamente, é enviado para o Álvaro Oliveira e Luís Bandeira. Uma telecom, ok, FDDs 3000, ok, tivemos a avaliar o FDD 3000 e a resposta inicial para o sistema de educação não foi tão responsiva por não terem RGB Color Graphics. Porque isto supostamente devia ser, talvez, o FDD ligado aos ecrãs da Neptune, que obviamente não tinham componente de cor, talvez seja isso, não sei. E portanto, mais uma vez, eu só estava a ver Tóquio, estava só a tentar localizar. E Índia, pronto, Índia. Eu escolhi isto por ser precisamente sobre a Índia. Ou seja, mais uma vez, a Timex a tentar fazer um conjunto de projetos internacionais e levar este tipo de tecnologias para fora. Também sabemos, obviamente, que a venda, e eu disse isto hoje de manhã na sessão, que a venda dos computadores para a Polónia foi uma coisa com o dedo nacional. E, portanto, isto apenas mostra que, no meio de 3.000 coisas, nem todas terão interesse, mas há muita informação para processar, e por isso é que, se calhar, é tão difícil chegar ao tal livro, porque é preciso primeiro compreender as coisas e falar com toda a gente, e, portanto, está em curso. Agora, é preciso disseminar.
E para disseminar isto, nós temos de ter uma espécie de um canal no museu onde centralizar este tipo de informação. E eu, para esta parte, vou chamar, então, um convidado, que é o João Encarnado. João, dirige-te, por favor, ao palco. Aqui a ideia é, o João é o criador de um site chamado Timex Computer World, que é o site de maior referência. Bem-vindo. Força aí. Ora, o Timex Computer World é um site português antigo, feito no início dos anos, penso que 2000, não é? 2000. E que tem precisamente todo o conhecimento que o João foi recolhendo, precisamente para documentar a importância do papel da Timex e tudo o que aconteceu aqui. O João é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de todo este fenómeno da Timex. É uma referência para mim do ponto de vista desse estudo. Além disso, eu já o anunciei a nível dos canais do museu, o João doou praticamente tudo o que ele andou a fazer ao longo dos anos para incorporar no museu. No âmbito disso, doou também o site com o intuito dele ser reconstruído e ser, então, útil para o museu contar esta história e aprofundar. Mais do que isso, o João agora ajudou a fazer todo este trabalho, porque isto não é... Ou seja, é preciso pessoas que participem e, portanto, queria agradecer desde já esta colaboração que temos estado a fazer. João, não sei se queres falar um bocadinho, entanto vamos mostrar também o site, se queres fazer alguma referência, algum... Bom, falta analisar todo o espólio do Dr. Álvaro. Tem coisas que eu também não conheço. Certo. Tal e qual como tu, também a mim já me perguntaram se eu trabalhei na Timex. Eu tinha 10, 11 anos, portanto, não aconteceu. O site foi fruto de muita gente, polacos, americanos, que me ajudaram a fazer, a reunir toda aquela informação. Ainda há coisas que também nem estão no site. E estamos, por exemplo, os polacos estão a tentar fazer um clone do Terminal 3000, só que ainda não conseguiram. E andam a estudar porque a forma de comunicação não é igual a quando usas a interface com um computador. Portanto, ainda se está a estudar isso. Pronto, há muita coisa ainda para acrescentar. Temos o site para arranjar. É um processo em curso. Diogo, põe-me o slide, desculpa, só para recordar aqui uma coisinha e depois vamos ao site. Portanto, isto na prática é assim, não é um processo concluído, muito pelo contrário, isto é apenas um ponto de partida. É isso que estamos aqui... Andar no trabalho. É isso mesmo. E o site, obviamente, é a face visível daquilo que se sabe de, ok, que computadores é que foram feitos, o fenómeno dos computadores na Argentina, o que é que foi feito cá, o que é que já foi feito lá. Obviamente o museu tem feito essa aposta na recolha desse tipo de equipamentos todos, com o intuito de podermos então depois completar isto. Por causa dos anos do ZX81, ficámos a saber muito mais sobre Timex na Argentina. Que é verdade, com a conversa com o Ernesto. Sabia-se muito pouco. Veremos. Uma coisa que se descobriu aí muito interessante foi, portanto, as pessoas da Timex não falam muito do tema da Argentina porque também não havia muita informação. E até houve algumas que quase não deram valor nenhum a isso, ou seja, eu até cheguei a ficar na dúvida, então, mas como é que é? Mas os computadores dizem por baixo Made in Portugal. Eu tive a certeza que a Timex estava completamente envolvida nisso por um motivo muito simples. Uma das pessoas do design, o Henrique Suzano, trouxe-me algumas coisas de, digamos, protótipos no sentido de experiências. E apareceram equipamentos, inclusivamente com o label da Argentina, mas noutras cores, ou seja, quando ainda estavam a afinar o processo. O Luís Bandeira, por exemplo, na entrevista não falou grande coisa da Argentina. Quando o ZX81 fez os 40 anos, nós fizemos um conjunto de entrevistas, uma delas com uma pessoa da Argentina, que conhecia bem essa realidade. A novidade que ele aí deu, não tenho como confirmar isto neste momento, mas achei interessante, foi que não foi apenas uma relação direta entre a Timex, que decidiu lembrar-se de mandar uns computadores para a Argentina. Não, havia na altura, como talvez se recordem, uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra, e, portanto, não podia haver transações diretamente, mas supostamente o Clive Sinclair foi quem ajudou a que isso fosse feito via Timex Portugal. Não tenho ainda forma de confirmar se é verdade ou não, as pessoas na Argentina acham que foi assim, pronto, é um pormenor. Pois, é algo que, como não há ninguém para contar a história,
Não Temos há, nós que supor. não há, mas agora aos poucos, e até com a presença das pessoas da família da Sinclair e com estes contactos, podemos vir a Podemos conseguir, vir a conseguir saber melhor. alguma coisa ainda melhor sobre. O Nigel Searle é capaz de ter alguma ligação aí. Diogo, eu pedia-te para pôr o site, só para mostrarmos. Este está muito mais próximo de se tornar, de estar disponível do que propriamente o outro que eu mostrei, do Sinclair World, está mais atrasado. Mas aqui, pronto, eu vou só aqui tentar mostrar uma ou duas coisas. Portanto, o site da Timex, isto inspira-se naturalmente no que era o site original do João e mantém o nome original. A ideia é que brevemente a gente converte, portanto, e reencaminha todos os pedidos que forem parar ao site antigo para o novo. O site foi reestruturado de modo a ter aqui tudo o que é computadores e tem aqui o TS-1000, o TS-1500, o 2068 americano, o 2068 português, o 2048. O que é que aconteceu na Polónia? Portanto, que era uma conversão do computador português em que eles adaptavam e chamavam-lhe 2086. O que é que aconteceu na Argentina? Dos modelos que foram feitos cá. E depois aqui começámos então a acrescentar mais coisas que no site original se calhar ainda não estavam tão trabalhadas, porque era normal. O Timex 3000, que era um conceito teórico, uma estação de... Não, o 3000 é a Base Station, sim, que existe com o Timex Terminal 3000. 3000 e o FDD 3000. O FDD e o Neptune. E o Neptune. Isso mesmo. E que Mais corria impressora. CPM. E que está no museu, é um equipamento... Foi uma tentativa de fazer um equipamento mais para a área empresarial que a Timex fez, a correr então CPM. O TENET, que antigamente tínhamos uma ideia errada, hoje, fruto de toda esta informação, já começamos a ter mais noção sobre isto. E o 3256, que é o computador 256K e que é um protótipo. Neste momento temos conhecimento de existir pelo menos, que estava a funcionar com o filho do diretor-geral da Timex. Fala-se que pode haver mais um ou outro, o Abílio, vamos ver se aparece alguma coisa ou não. Depois os periféricos. Nos periféricos tentámos estruturar de uma forma mais ou menos lógica a expansão de memória, o cartridge do Timex 1500, pronto. A fonte de alimentação, que é uma coisa que nem diz Timex, mas que por dentro nós sabemos que é Timex. Diz por dentro, não é? Diz por fora TMX, não. TMX. Por pronto. dentro. A multi-power supply, que era uma fonte para ligar tudo. Andaram a fazer aquelas fontes comutadas. Sim. E podem ter aproveitado, a gente não sabe porque ainda ninguém contou. Eu não sei se esta página... Eu posso clicar aqui noutra depois a seguir. Os gravadores, o gravador digital e o gravador normal. Uma coisa que é um protótipo que está no museu, que foi o Rui Morgado que nos cedeu, que foi uma criação dele, que foi apresentada na América, que existe a documentação que nos deste e que eu já encontrei documentação sobre isso nos Telex. Também já apanhei isso agora. E, portanto, o Fast Loading Prototype, os floppy disks, as impressoras, a nível de rede, o modem, que temos também neste momento o modem com a etiqueta da Timex, que era uma coisa raríssima. É isso mesmo, que também nos cederam. E depois uma parte mais de protótipos, ou seja, coisas que se falavam, mas que não viram propriamente a luz do dia. Falava-se nas microdrives da Timex que nunca foram lançadas, e pronto, tudo isso. Depois, a nível de software, que esta é uma parte que o André também vai ajudar agora a reforçar, mas que tem o software português, quer dizer, tem os vários softwares, mas para o 1000, 1500, para o 2068 e o software da Timex Portugal. Com o BASI, com o TOS, que é o sistema de controle do Timex Operating System, de controle do FDD. Não sei se há alguma página assim de especial que a gente possa mostrar. Vamos aqui escolher qualquer um. O TENET, se calhar, ver como é que isto está. Confesso, eu é que fiquei de fazer aqui uma limpeza final nas coisas e ainda não o fiz, portanto, mas pronto. Obviamente vamos agora, as fotos que aqui estão são fotos que eram antigas, também do Jorge Canelha, Não. Algumas. Não, Estas são do Henrique Soto. Esta foi que o Henrique foi lá à minha casa, tipo, achei uma coisa da Timex, isto tem 2 placas, não sei o que é isto. E eu, o quê? Traz, podes vir à minha casa. Ele levou-me e eu... Fotografias é tudo. Não sei o que é. Isto diz TENET, mas uma revista dizia o próximo computador da Timex tinha TENET. Se calhar isto é um protótipo do 3256. Curiosamente, isto tem uma etiqueta afinal, por baixo, tem uma etiqueta por baixo a dizer que é um slave,
Portanto, falta-nos ainda o Master. Uma coisa que eu não sei é se por acaso todas as estações tinham a mesma coisa ou não e é só uma questão de configurar, ou se havia uma Master diferente das outras. Em algum momento a gente há de voltar a tentar pôr isto a funcionar com boa vontade de toda a gente. Isso era fantástico. Era por software? Pronto. Software acho que ainda não apareceu nada disto. Cá estaremos para tentar algumas coisas. Pronto. Não era, pronto, não era ROM. Isso tem 2 ROMs, mas eu não sei o que são porque eu não tenho leitor de ROM. Mas isso vai ser feito. Portanto, isto a particularidade deste computador, ele parece um computador normal. O que o João estava a explicar das 2 placas foi feito um acrescente no computador na lateral para ele crescer. Isso o Henrique Suzano confirmou-me isso. Que na prática, então, depois tem 2 placas, falta lá como é que é ligada uma à outra. Mas, portanto, este é um protótipo, está no museu há muito tempo, que o dono disto, o Henrique Soto, não pôde vir hoje, cedeu logo desde o início, assim que a gente abriu o museu, e, portanto, é um dos protótipos do TENET que temos. E, portanto, é uma peça histórica de Portugal. João, pronto, acho que isto cumpre esta parte. Foi como quando mostraste o folheto do TENET e eu. Não pode ser. Isto existiu. Essa foi a surpresa. Houve muito mais coisas do TENET. Tipo, como é que é possível? E depois quando também mostraste a placa do 3256, eu também. A Catarina estava comigo em casa, naturalmente, a minha esposa, e eu lembro, foi o Virgílio Rocha, que me entregou um conjunto de placas sem nada. E foi ter connosco ao aeroporto. Vínhamos uma viagem, ele foi ter connosco e entregou-nos. Eu cheguei a casa, não tinha prestado grande atenção, ele deu-me tanta coisa. Cheguei a casa e comecei a ver as placas. Estava a ver as placas e lembro perfeitamente, estava assim a pensar em várias coisas. Olha para aqui vejo uma placa a dizer 3256 Revision, não sei o quê. Espera lá, isto afinal existiu mesmo. Foi imediatamente, só que a placa não tem os componentes. Portanto, é o que falta. Depois arranjávamos o teclado também. Pronto, estamos a fazer esse trabalho de reconstrução. João, o tempo está a terminar, portanto eu se calhar vou continuar, portanto vou passar à próxima parte. Muito obrigado pela tua participação. Mais alguma coisa? Só mais uma coisinha. Tive uma semana a pensar nisto. É um livro para escrevermos a história da Timex. Muito bem. Um livro em formato de 2068. É assim, as primeiras pessoas que... É um bocadinho maior. É um bocadinho. As primeiras pessoas que começaram a falar nisto foram os espanhóis a desafiar-me. Eu na altura disse, mas eu não sei nada. Obviamente, eu já várias vezes publicamente me comprometi a isto tem de ser feito. Isso é um objetivo. Agora, isto não tem de ser feito sozinho e, portanto, por isso é que pessoas como o João estão tão próximas e a ajudar tanto nisto e eu sei que estão super interessadas em fazermos este caminho em conjunto e, portanto, é um passo que a gente há de dar, mas a seu tempo, porque quando for feito é para ser bem feito. Ok? João, muito obrigado. E a última parte que falta do que eu estava a falar é então a evolução. E agora aqui vamos derrapar um bocadinho, peço um quarto de hora aqui de tolerância. A evolução a ideia desta fase é desenvolvermos projetos estratégicos que permitam recuperar informação perdida ou evoluir o conhecimento. Isto encaixa claramente na área do que hoje em dia chamamos os makers, a malta que mete as mãos na eletrónica, que na altura do Circle Live chamavam-se os hobbyistas, mas na prática se calhar não muda muito, e obviamente pessoas como o Álvaro Lopes, a Paula Silva, que está aí também e que se farta de colaborar com o museu, o Ricardo Reis, que tem estado aí, não sei se está na sala neste momento ou não, que farta-se também de fazer trabalho sobre estas coisas relacionadas com os FDDs e que preservou o Vasco da Gama. Portanto, este tipo de pessoas, naturalmente, desempenham aqui um papel-chave, porque eu também não tenho competência para isso. Chamava ao palco o Álvaro, que além de tudo também é um amigo meu de há muitos anos, e que está sempre receptivo aos desafios. Portanto, a gente tem aqui uma colaboração gira. Eu dou a ideia e ele dá o trabalho. Portanto, isto funciona bem. Álvaro, bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito bem. Nós vamos aqui fazer uma coisa um bocadinho mais interativa agora. Portanto, Álvaro, temos aqui umas surpresas. Explica-nos o que é que vamos ver e mostra-nos alguma coisa. Só ligar aqui este Timex 2048 e fazer aqui aquilo que quase todos vós que já trabalharam com o Spectrum já fizeram, que é um velhinho do load aspas. Vou só usar aqui um equipamento que eu já vos vou mostrar a seguir.
e vamos esperar que isto funcione e eu já passo a Se explicar. não funcionar, não tem problema. A gente explica e a malta acredita. Ok. Ele está aqui a correr e vai aqui carregar um programa enquanto a gente fala aqui um bocadinho de uma coisa que não tem propriamente a ver com Não tem a ver com a Timex. Timex, mas é mais uma das nossas colaborações. É uma Exatamente. novidade. Pronto, isto é um projeto para o qual fui desafiado aqui pelo João, aqui há uns tempos, era se a gente conseguiria facilmente e de uma maneira relativamente barata, podemos dizer isso, ter um leitor de cassetes sem cassetes. Sim. Ok. Aqui, muitas vezes contactam-nos no museu, várias pessoas contactam-nos e dizem: eu tenho um Spectrum, queria um leitor de cassetes. É um problema. A pessoa vai comprar um leitor de cassetes, o leitor de cassetes precisa de reparação, as cassetes são o que são, como sabemos, e, portanto, era preciso uma solução. Atenção, há dezenas de soluções. A questão é ser uma solução que seja realmente barata e que, se puder ajudar o museu de alguma maneira, a gente possa fazer. E, portanto, estamos em condições de começar finalmente a mostrar que já funciona. E foi criado um pequeno protótipo com um ecrãzinho, uns botões, a ter aqui uns LEDs que aquela versão tem, esta não tem. Leva um cartão micro SD, onde podem colocar os ficheiros de cassete digital, por assim dizer, que normalmente são usados nos emuladores de Spectrum, etc. E suporta nomes cheios longos, que já é uma coisa... Okay. Miguel. Provocação ao Miguel. Provocação. Não vamos fazer concorrência ao Miguel, já viste? E basicamente as pessoas eventualmente, se isto avançar, poderão adquirir por um preço bastante razoável. Sim, aqui uns pormenores. Não estamos a falar de um DIV MMC que vai ocupar o bus do Spectrum, estamos a falar de uma coisa muito mais simples, com um cabo de áudio na mesma. Exatamente. Estamos a falar de uma coisa que se liga a um USBzinho normal, qualquer pessoa tem o carregador de telemóvel. Estamos a falar de uma coisa que tem os botões para navegar naquele display. A caixa foi feita por outro colega nosso, o Jorge. Jorge Nunes. Isso mesmo. E, portanto, temos então uns primeiros exemplares. Ainda não está disponível, mas a ideia é... não conseguimos prometer se custa 15, custa 20, mas não é para custar 50. É uma coisa que seja algo simples, que substitua o gravador para quem quer experimentar o Spectrum. Sim, além disso, o mercado anda muito volátil na área dos semicondutores. É muito difícil estimar, nesta altura, quanto é que ele irá custar. Portanto, é uma coisa que não tinha a ver com a Timex, mas faz parte também aqui da nossa demonstração e, portanto, é um dos projetos que o Álvaro aceitou o desafio e fez. E, portanto, o meu muito obrigado ao Álvaro e assim que isto estiver, depois, naturalmente, vamos começar a disponibilizar. Exatamente. Entretanto, não sei se podemos ir falando do que é que está aqui a acontecer. Então, neste momento, o que temos aqui... Deixem-me buscar aqui. Força. Esta saquinha. Temos aqui um Timex 2048, que seria... tipicamente um Timex 2048 normal, mas na realidade não é. E não é pelo seguinte. Ajuda? Segura-te o micro, se quiseres, ou abre isso. Então, só para abrir isso. Este Timex 2048 tem um circuito integrado removido, que é um circuito integrado custom-made pela Timex, que é a chamada SLD, que não está lá dentro. Mas está a funcionar, Rui, calma. Mas está a funcionar. Pelo menos até agora. Não sei se queres parar aí a apresentação. Sim, podemos passar para a apresentação Podes se quiseres. começar. Ele fica a carregar, Sim, portanto eu passo-te o apontador. Ok. O que é que este chip faz? Aliás, já podem ver, o Timex já arrancou a demonstração. Vai passar uma demonstração que, salvo erro, foi feita por uns polacos. São muito poucas as demonstrações que temos para a Timex, infelizmente. Obrigado, André, pela ajuda que deste aqui. Obrigado ao João Encarnado, porque esta aqui foi ele que me arranjou. E o que é que esta SLD faz? Basicamente, este é o análogo da ULA que temos no ZX Spectrum. Este circuito integrado é responsável por gerar o sinal de vídeo, é como se fosse uma placa gráfica nos computadores mais modernos, e é também responsável pela interligação com a memória de vídeo, que nós chamamos de lower RAM. Também faz o processamento do som, do speaker normal, do teclado, do som que entra para as tapes. Controla a seleção das ROMs e das cartridges, no caso do TC2068. Gera o sinal de relógio para o CPU, gera uma série de outros sinais para as RAMs que no Spectrum original teriam de ser feitos por chips separados individuais.
Tem já um suporte para podermos colocar lá um chip de áudio, como no TC2068, e fazer a interface dele através da própria SLD. Suporta 2 tipos de vídeo, PAL e NTSC, com apenas uma pequena alteração na board e a troca de um cristal. Isso é claramente uma coisa que fizeram, corrigiu a situação do Spectrum. Eu até fiquei chateado quando soube disto, porque no Spectrum, arranjar um Spectrum americano é uma coisa muito rara. Eu consegui um no Peru e andei anos até conseguir localizar isso. Quando contei às pessoas da Timex que também temos prometido uma troca com um colecionador do Chile que tem um Timex NTSC, acho que foi precisamente o Nóbrega que me mandou. Alguém mandou-me um mail de resposta a dizer algo do tipo: isso é só mudar uma coisinha lá no coisa, ou seja, deixa de ter piada. Basicamente, neste modelo Não sei seria, se houve alguém que me respondeu a seria dizer isso, peço colocar ali um bocadinho de solda e trocar o cristal, apenas, não é preciso fazer mais nada. Pronto. Além disso, suporta mais modos de vídeo do que o ZX Spectrum normal. Aliás, o ZX Spectrum só suporta um. Este tem um modo de alta resolução monocromático e um modo chamado High Color, que não é assim tão high color, mas sempre tem mais cores do que o modo normal. Mais cores, higher, quer dizer, não é o número de cores é o mesmo, mas os blocos, em vez de serem 8x8, como no Spectrum, passam a ser só de 8x1. O nome deste SLD, que supostamente vem de Standard Cell Logic Device, é TS2068, que acho que não tem nada a ver com o nome do modelo TS2068, que é o computador americano. E a do outro diz TS2000, sim, isso as nomenclaturas são confusas. E pronto, ele não está ali, por isso ali dentro temos Está aqui alguma dentro? coisa. Então queres que não, mas desligue? não desligues para já. No mês. Não desligues para já. Qual é o problema com este chip? Este circuito integrado. Em primeiro lugar, ele já não é fabricado. Não é fabricado, ou seja, não podemos comprar este integrado novo, caso varie ou caso queiramos fazer outra brincadeira qualquer. E não há documentos do desenho interno disponível, pelo menos até agora. Pois, essa parte eu acrescentei porque também é uma provocação, a ver se aparece. Agora, eventualmente, já vem um bocado tarde demais. Mas sim, é sempre ótimo ter isso. Basicamente, se vocês tiverem um Timex, um 2068, um 2048 e a vossa SLD a variar por alguma razão, vocês têm que encontrar outro para tirar-lhe a SLD para colocar neste. Pronto, esta SLD é utilizada em vários modelos, pelo menos o TC2048, 2108 e o Terminal 3000. E no Terminal 3000 também, ou seja, Exato. conseguindo ter este SLD, poderá ser possível, acredito eu, pelo que me têm explicado, tentarmos, por exemplo, reconstruir o Timex Terminal, que é uma peça que não aparece, não existe. Nós temos o PCB sem nada, sabemos os componentes que aquilo leva, faltava o SLD, portanto pode ser uma peça estratégica para poder mudar isso. Pois. Quando isto foi feito também, confesso, quando desafiei o Álvaro na altura, ou pelo menos quando dei a ideia, porque não fiz mais do que isso, também foi a pensar assim, o Luís Bandeira tinha dito, vamos reconstruir o 3256 de alguma maneira. E eu pensei, se a gente conseguir fazer isto para os anteriores, isto é capaz de ajudar. Eu gostei vamos da tentar reação. compreender como é que isto funciona. Foi um Gostei bocado da assim. reação, não viste a reação? Eles têm um bocado de medo de fazer wire coisa toda. Isso é fácil. Ok. Então, nitidamente, temos aqui um problema com este circuito integrado. Ok. E que solução temos? Vamos agora assumir que eu não tenho documentação ou que não há documentação. Então, a única solução é efetuar um reverse engineering deste circuito integrado de um ponto de vista funcional, ou seja, olhar para ele de alguma forma e perceber como é que ele funciona. E depois de fazermos isso, é usar componentes que nós conseguimos comprar em fábricas. Neste momento é difícil, mas consegue-se. E, de alguma forma, arranjar algo substituto com as mesmas dimensões da SLD original que possa ser usado como substituto. É basicamente o nosso objetivo. O desafio. E neste momento temos exatamente aqui isso. E agora vou desligar aqui o Timex. Queres que eu te segure? Ou eu seguro o micro? Agora vou retirar aqui o teclado, que isto demora um bocadinho. Há que ter cuidado.
Agora vou fazer uma coisa que não se deve fazer, que é tocar em partes eletrónicas sem descarga eletrostática, mas vai ter que ser. Também se avariar, eu sei quem é que fez isso. E temos aqui um protótipo do substituto Deixa eu fazer em zoom aí da também. SLD. Atenção que o tamanho, isto é uma placa protótipo. O tamanho final do desenho é exatamente o tamanho da SLD original. Que é mais ou menos aquilo que está ali preto no meio. Mais ou menos. Pronto, neste momento o que nós temos é um pequeno conector e temos ali o respectivo socket e podemos colocá-lo e retirá-lo. E basicamente ainda não está 100% terminado porque faltam alguns testes. Também só os conectores só os conseguimos obter há aqui 2 semanas. 2 ou 3 dias. Há uma semana. Uma semana. Não pronto. foi há mais. De forma que neste momento está a funcionar. Funciona a primeira com o 2048, o 2180 ainda tem alguns problemas. Já foram identificadas algumas pequenas alterações também que têm que ser feitas mais para... Queres causa explicar do o processo áudio. de construção também? Agora Então? vamos tentar Muda ver para a apresentação, por favor. como é que chegamos a este ponto. Pronto, é essa parte que eu vou tentar não ser muito técnico. Então, como é que fizemos isto? Basicamente, nós usamos um sistema. Reparem que para nós este circuito integrado é como se fosse uma caixa preta. Nós não sabemos como é que ele funciona, mas temos alguma ideia de como pode funcionar. Sabemos programaticamente como é que são os modos de vídeo, sabemos algumas das features que têm em relação a mudar as ROMs, etc, etc. Mas na realidade não sabemos como é que ele funciona. Então o que fizemos foi arranjar uma maneira de ter um sistema que nos permita injetar os sinais na SLD original, analisar o comportamento, ou seja, as saídas da SLD, e depois de compreendermos como estes sinais são gerados, recriar essa lógica num outro dispositivo, neste caso é uma CPLD, que é um dispositivo digital programável, com mais alguma eletrônicazinha, não muita, ao lado, e tentar basicamente replicar o circuito integrado. Esta parte é um bocadinho mais técnica. Não muito, já tive apresentações sobre isto. Basicamente o que nós fizemos não sei se alguns de vocês já trabalharam com Arduino. Isto na realidade que está aqui é quase um Arduino, em que basicamente temos a SLD lá ligada com todas as entradas e saídas. E o que nós fizemos foi desenhar uma série de testes, ou seja, de código que injeta determinados sinais, simulando o CPU, simulando a resposta das memórias, dentro da SLD. Escrevemos estes testes, na realidade acho que escrevemos para uns 15 testes ao todo, alguns para ver como é que se comporta o vídeo, outros para ver como é que se comporta o áudio, etc, etc. Que carregamos para aqui os testes e executamos com a chip original. Isto é uma coisa muito engraçada, que é, vocês já podem ter visto alguns usarem geradores de sinais muito complexos, osciloscópios, etc. Nós aqui, na realidade, não precisamos de usar. E o sistema que desenhamos, basicamente, permite-nos olhar para todos os sinais que saem da SLD e basicamente, observá-los e analisá-los a posteriori. E depois podemos usar essa informação para fazermos a nossa implementação, para colocar no chip, que é o substituto. E há aqui ainda um passo que não está aqui, que é pegar na nossa implementação, correr com os mesmos inputs que fizemos aqui e comparar as duas saídas. Certo? Basicamente para avaliar se estamos com o comportamento certo ou não. É uma imagem só da placa protótipo. Okay. Esta foi acabadinha de chegar. Tem ali um cristalzito só para a gente estar a ver se ele arrancava. Pronto, portanto, é a primeira vez que estamos a ver este trabalho a funcionar. Pelo menos aqui no 2048 já funciona, tem de ser ainda afinado algumas coisas. O que é que isto mostra? Que estamos a conseguir fazer a reconstrução deste componente, mesmo sem documentação,
exaustiva, mas estamos a conseguir fazer, está o Álvaro, estamos a conseguir fazer a construção deste componente, o que abre duas possibilidades, pelo menos, muito interessantes: reparações de computadores que tenham esta peça estragada sem ter de canibalizar outro, construção de protótipos, que mesmo outros que estão a ser feitos na Polónia, que possam utilizar esta componente nossa, e abre a possibilidade de nós próprios podermos fazer alguns, como por exemplo das máquinas menos comuns, como o TT3000, além do conhecimento todo que fica para podermos usá-lo, por exemplo, num projeto assim mais doido de tentar reconstruir um dos equipamentos que se perdeu ou que nunca chegou a ser realmente... Ou podes, inclusivamente, tentar evoluir o desenho que lá está para outras coisas. Enfim, Isso a partir mesmo. do momento em que tenhas a parte de código-fonte, por assim dizer, o desenho do hardware, tens Ok. todo o caminho aberto. Muito bem. A hora vai longa. Álvaro, muito obrigado. Nada. Obrigado a todos. Pode ficar, pode ficar. Nós vamos encerrar esta sessão, portanto, esta era a última parte daquele processo que eu estava a falar, mas eu gostava de convidar para uma coisa, acho que é um momento. Eu não sei se estão mais pessoas, além das que eu conheço, que passaram pela Timex. Tinha todo o gosto em que se juntassem aqui, só para uma salva de palmas, um olá, uma pergunta ao Álvaro, se quiserem. Posso convidá-los? Não. Então, vamos a isso. Então, pelo menos... Nossa. Oi. Então, bem-vindos aí. Força aí. Muito prazer. Parabéns. Rui Morgado, Então, António Nóbrega. força, se quiserem sentar, estejam à vontade. Eu não sei se têm alguma questão também que queiram fazer ou algum comentário. Eu, da minha parte, no máximo faço uma provocação, que é uma frasezinha, duas. A vossa experiência na Timex. Obviamente eu não podia ver sem trazer-te algumas coisas. Está a não é? melhorar. Pronto. Isto afinal já valeu a pena. Segurei. Eu entrei dia 2 de maio de 82 e tive numa reunião. Eu vou só pôr o micro para as pessoas da E outra na sala. primeira reunião o Pedro Esteves tinha uma placa do ZX Spectrum, Issue 1, com piggyback. Está no museu. E deu-me este esquema e disse-me: olha, Rui, é para começar a olhar para o esquema e tentares perceber como é que isto funciona, porque a gente vai ter que fazer 10 mil coisas destas por dia. Portanto, tens aí um original. Muito obrigado. Depois, a secretária dele, a Fanny, Dólares? emprestou-me o manual do Z80, mas só havia um exemplar. Então ela fez fotocópias, eu dou-te as minhas fotocópias. Obrigado. Eu este não conheço mesmo. Pronto. Zilog E Z80. o manual não do conhecia. Z80 Não Technical conhecia. Log, que tem aqui o autocolante TMX? TMX Engenharia Industrial, que eu, digamos... Já passavam muitos anos. já Há não, outro. já não coisa. Pronto. Para o Filipe Veiga, já não está cá. Não, está, ele vai vir ao palco e está Pronto. ali ao fundo, sim. Filipe, podes depois pedir aqui ao João, ele mostra-te aqui a página, só um segundo, sobre a rotina do NMI. Portanto, tem aqui a página 16, tem umas notas minhas, mas não tem relevância, isto, qualquer pessoa entende isto. O interrupt no Spectrum, em todos eles, os ZX80, por causa da 81 música. ou o Spectrum, são críticas. Tens aqui, vês em detalhe e depois avanças. Pronto. Obrigado. Sobre o SCLD, epá, Álvaro, eu nem sei como é que te vou dizer isto, eu tenho de dizer isto com cuidado, porque podes ter uma apoplexia. Força, Eu no verão, força. não sei se foi no verão do ano passado ou foi de há 2 anos. Nós nos encontramos, Sim. Bem, se calhar há 2 anos, quando Foi há estávamos em 2 Cascais. anos. Foi há 2 anos, foi há sim. 2 anos, pronto. Eu, Com licença. não deves ter reparado, mas eu dei-te um dossiê da Amber desta grossura. E que tem aquilo que tu falavas hoje de manhã do que ia para o ecrã do estado das jantas, entre outras coisas. Não, Não, sim, o não dossiê era- da Amber, não, eu sei o que é que está a falar. Que Pronto. diz do lado SCLD, ou SCLD, mas não, SLD. é do americano, não é do nosso, não é deste. Epá, mas 95%. Sim, É ok. assim, tirando o 443, 618 MHz, que é o cristal da PAL, e que lá é 358, 760... Paulo, ajuda-me. A O Paulo não está cristal, aqui. pronto, tirando os cristais, tudo o resto. Porque o que é que faz o SLDs? Faz o stretch do clock, o CPU não percebe
que o clock é suspenso no tempo, para ele poder fazer o vídeo. Enquanto no ZX81 o clock não para e é injetado no database NOPS, 64 NOPS para ele fazer o vídeo, no Spectrum é diferente. Pronto, o clock fica suspenso no tempo. Posso dizer que nós na engenharia passámos horas a tentar apanhar aquilo no osciloscópio. Só em 86, quando nos emprestaram um data analyzer da Tektronix, é que a gente conseguiu apanhar. Pronto. Sobre o TNET, gostava de dizer o seguinte. Em 86, tenho 86, tem que se ver no Telex, que tu mostraste. O Álvaro de Oliveira, para nós carinhosamente era o Tony. O Tony chegou lá à engenharia e disse, não sei se disse mas pronto, mas ele tratava-nos de forma muito informal. Gomes, não é? Disseste o Álvaro de Oliveira, mas é o António Gomes. O Tony Gomes, sim. Acompanhado pelo Álvaro de Oliveira, chegou lá e disse-nos assim, ouçam vocês, e que eram vocês? Era eu, o Nonó, o Abílio, o Nuno e o Melício. Sim. Vocês têm que despachar isto, porque nós temos que vender isto à China. E nós já trabalhávamos tipo 10 horas por dia, era uma coisa louca. E nós, a pandilha, porque nós éramos 4, eu, o Abílio, este e o Melício, dissemos, temos de ter um incentivo. A gente tem que ter um incentivo, isto assim não vai lá. Caríssimos, nós recebemos em 1986, para trabalhar noite e dia, sábados e domingos, 400 contos cada um. Foi a história do jantar, não é? Pois. Nós recebemos 1.600 contos, recebemos 8.000 euros. E cumprimos. Fizemos o desenvolvimento todo, entregámos, o Luís Bandeira foi à China. E o Tony ficou tão satisfeito que nos deu mais 100 contos. E nós fomos 27 pessoas para os viveiros da Madorna, todos, nós e as respectivas, voavam lagostas, gastámos 80 e tal contos. Foi uma festa, vou-vos dizer, eu entrei em maio de 82, dia 2 de maio de 82, nós queimámos natais, nós queimámos passagens de ano para cumprir. Nós competíamos contra Dundee, nós competíamos contra os Estados Unidos. O Abílio foi aos Estados Unidos, ao laboratório de Cupertino, mais o Álvaro. O Álvaro trouxe 80 quilos de documentação. Então é essa. É a mesma. Essa parte dessa documentação nós nunca a vimos. Okay. Alguma parte vimos, felizmente, foi aparecendo na Timex ao longo dos anos. Pronto. Esse laboratório de Cupertino desapareceu e passou depois para Connecticut, onde eu estive a trabalhar, onde eu fui apresentar o protótipo e trabalhar noutra tecnologia que não está aqui mencionada. Da eletroluminescência, eu não falei. Há aqui vários projetos que não estão mencionados. Sim. A eletroluminescência, as máquinas da ATM, que nós tentamos fazer para a NCR. Isto tem a ver com a empresa brasileira Itautec? Não, isso já é outra... É que eu tenho muita documentação da Itautec e não sabia. Isto tem a ver com a ATMs. Isso é outro projeto. Okay. Portanto, o Miguel Prudêncio foi, penso que o Álvaro de Oliveira, há de estar nos Telex, foi aos Estados Unidos e trouxe um ATM, que era um cubo, de 80 por 80 por 80, que era um ATM, multibanco, super compacto, para nós fabricarmos cá. O Álvaro trouxe de Inglaterra uma HP já de tinta, que depois veio a ser a HP 500, a primeira impressora já de tinta. Sim, que não fazia o preto. Era o seu pai, não é? Sim. Pronto. Nós ficámos a olhar para aquilo como um burro para um palácio. O que é isto? Mas isto cospe tinta? Como é que isto cospe tinta? O Álvaro trouxe também de Inglaterra umas antenas de rádio ativas, que a gente também ficou a olhar para aquilo como coisa. Nós fizemos o projeto da Jugendswida, depois é que apareceu o projeto da Itautec, que eram POS mais evoluídos. Pronto. Eu penso, João, e nós, Timex, nós, enfim, os colaboradores, sim. Os colaboradores só temos de agradecer.
Pá, nem sei como te dizer o que tu tens feito para cavar aquilo. Aquilo é um tesourinho escondido, quer dizer. Não é deprimente, acho que não é deprimente, mas é escondido. Pronto. Da minha parte, tudo que tenho, estou-te a dar e vou-te dar. Quando abris a ala da Jugendswida, tenho lá a primeira caixa registradora, sou eu que tenho, não é o Pedro Esteves, porque quem desenhou Nós já temos uma, mas então já vamos ter duas. Não, diferentes. Não. Temos uma modelo americano que o Henrique Suzano doou. Não, estou a falar da caixa registradora, do POS da Jugendswida. Da Jugendswida. Nós temos uma que o Henrique Suzano... Não está no museu. Quer dizer, está no museu, mas está guardada. Que o Henrique Suzano, quando eu fui em maio do outro ano com a Rosalina certo. Também à Timex, ele tinha uma guardada e entregou. Pronto. Mas que ele acha que é um modelo qualquer americano, tanto que eu nem... Porque ele diz que havia uma qualquer de 110 volts e, portanto, eu nem ainda tentei ligar por causa disso. O que é que eu vos posso dizer sobre o legado do Sinclair? Que eu acho que é a parte mais importante que nos une a todos e une a coisa. Porque nós, Timex, nós tínhamos uma grande rivalidade com Dundee. Tínhamos uma grande rivalidade tecnológica, ou seja, nós considerávamos que a nossa capacidade de engenharia era superior a Dundee. Nunca foi dita uma palavra de agradecimento aos milhares de operários que havia na Timex que trabalhavam loucamente. Loucamente. Estavam-se 10 minutos a ver chegar autocarros, entravam milhares de operárias, trabalhava-se a um ritmo louco. ZX81 e o Renato Gestosa e o Pedro Esteves pode depois confirmar isso. Chegaram-se a produzir 10 mil computadores ZX81 por dia. A quebra de produção chegou a atingir o mítico valor de 27%, ou seja, 27% dos ZX81 morriam no fim de linha. Tinham que ser reparados. O Francisco Rato, que era careca, perdeu o resto do cabelo. O próprio Abílio, que também esteve no repair, também andava louco. A engenharia depois começou a crescer, porque a parte de Cupertino veio para a Canética, depois o Álvaro e o Tony conseguiram puxar para nós. É assim que nasce o projeto do 1500 low cost, que é aquela placa mais simplificada que já foi feita por vocês. Depois, nós começámos com os nossos pequenos protótipos, nós conseguimos fiabilizar as fontes de alimentação, o Guerra conseguiu resolver o problema do RAM pack 16 capas do coisa. Pronto. Correções. Aquelas duas fontes de switching nunca existiram. Aquilo nunca existiram comercialmente como produto. Sim, nunca foram da linha Spectrum ou linha... Não. Pronto, sim, aquilo era um projeto autónomo. Sim, à parte, sim. O nosso colega chama-se Luís, depois foi trabalhar para a Philips de Aveiro. Eram umas fontes de switching comutadas a 100 kHz, mas tinham muitos problemas de interferência eletromagnética. Pronto. Era outro aspecto que eu queria coisa. Pronto. Código. Produzimos largos milhares de linhas de código. O Nonó, como a gente lhe chamava carinhosamente, ou cabeça de cenoura, porque ele tinha o cabelo ruivo. Nós usávamos lá, o secretariado usava o WordStar. E o Nonó, um dia disse ao Pedro Esteves, olha, eu vou pôr o WordStar a trabalhar no Spectrum. Escreveu o WordStar em 16 capas de Assembler. Fazia-se Ctrl-C, Ctrl-V mais depressa que se fazia num TRS-80 ou numa máquina qualquer. Comprou-se o CPM. Penso que custou 70 mil contos. Que era dinheiro, atenção. E aquilo depois foi rateado entre nós. Cada um fez o porting de uma coisa. Ele não se lembrava. Hoje, à hora de almoço, eu tive-lhe a dizer, tu não te lembras. Um dos modos do SCLD são 512 pixels na horizontal. Ele faz uma linha de 512 pixels. Eu sou especialista de hardware, mas também arranhei muito Assembler. Mas hardware é comigo. E este hardware, mais antigo, então, é piece of cake. Era piece of cake. Era. Eu preciso fazer esta correção no tempo. E o Nonó precisava pôr lá 80 caracteres. Mas como é que 80 caracteres em 512? Então desenhou a Alapat uma fonte vocês vão ver, se virem, são 7, não são 8, para caberem. Certo. E ele já não se lembrava, escreveu tudo à parte. Pronto. Depois, à medida que começámos a ter dinheiro,
e o Pedro Esteves mendigou junto do Tony uns tostõezitos. Lá comprámos uns dices, que eu depois, quando saí em 87, trouxe 750 contos, 750 contos, que já nos permitia escrever um bocadinho de código, correr, breakpoints e por aí fora. Mas nós trabalhámos muito, digo-vos sinceramente, mas trabalhámos com muitíssimo entusiasmo. Claro, quem é que sofria? A mulher, os putos. Alguns de nós tivemos problemas em casa, pronto, não é? Acontece, não é? Houve divórcios, até porque, assim, numa fábrica onde havia 92 homens e 1.600 operárias... Mas fora da Timex também houve divórcios. Sim, houve. Pronto. Não era difícil haver estas situações conflituosas de interesse. Mas trabalhávamos muito e trabalhávamos com muito entusiasmo. Pronto. As palavras de agradecimento que a gente pode dar, hoje são como é que é dizer, mais numa base nostálgica, porque nós, na altura, tínhamos um sentimento agridoce. E eu vou dizer isto, o teu pai não está presente, lamento, mas se tivesse eu dizia-no à mesma. Disse o António Gomes, a última vez que o vi, o António Gomes exasperava-nos. Eu só conto um episódio. Ele está a vociferar com um colega nosso, aos berros com ele, e diz-lhe assim, dá-me um cigarro. E esse meu colega diz, não dou. Dás-me um cigarro. E ele diz, não dou, porque os cigarros são meus. E o António Gomes, exasperado, mete as mãos ao cabelo e arranca os cabelos. Não te lembras disto? Horácio Mariano, quando estiveres com ele, pergunta. Não conseguimos falar com ele de maneira nenhuma. Ele acompanha, mas sempre que a gente tenta falar com ele, Horácio Mariano era uma das pessoas da Softfile. Foi um moço que foi militar e teve um desatendimento com o chefe dele lá de militar, barricou-se no paiol da pontinha durante 3 dias. Portanto, estão a ver o estilo de homem que é. De gancho. E o António Gomes, desesperado, saiu porta fora para ir buscar um cigarro. Havia uma cultura de cenoura e chicote. Certo. Nós, como éramos os bem-amados, porque éramos os bem-amados, tínhamos direito a muita cenoura. Certo. Okay? Mas o Renato Gestosa levava com muitos... A malta da produção levava com muito chicote. Mas há uma coisa que é engraçada e eu... Mas atenção. Mas quando corria bem para todos. Inclusive para as operárias. Porque as operárias procuravam assiduamente emprego na Timex. A Timex não tinha dificuldade nenhuma em recrutar. Pagava mais, havia sempre muitas horas extraordinárias, porque havia muitos picos de produção e por aí fora. Só que, nós enfrentámos a concorrência da Texas Instrument, da Commodore. Nós, em 84, percebemos que chegou o IBM PC e nós quisemos fazer clones e a resposta que obtivemos do Frederick Olson, o filho, foi: os advogados da IBM são mais... São maiores que os nossos. Têm mais competências que os nossos, não é? E, portanto, nós não vamos poder competir contra a IBM. E nós não fizemos clones do IBM. No entanto, o Amstrad fez, mais tarde. O PC200. Pronto. Portanto, o legado da Timex, se o João assim o entender, terá o nosso contributo. O meu terá de certeza, e o do Nóbrega, estou a oferecer o trabalho dele, que é o mínimo que ele deve fazer por mim. Não é? A vossa presença aqui já é... Mas já estás-me a fazer sinal para acabar. Ok, obrigado. Pronto. O Nonó vai dizer mais umas palavrinhas. Obrigado a todos. João, a reforçando a ideia do Rui, eu acho que tu vais ficar, pelo menos no fundo do nosso coração, por montares um museu. Porque aquilo faz parte da nossa vida. Tu não sabes, não me conheces, eu licenciei-me na Universidade de Aveiro em Eletrónica e Telecomunicações quando a Universidade estava
a começar. E, portanto, as minhas primeiras aulas foram não no local onde a universidade se encontra hoje, mas no edifício do Sete de Aveiro. Certo. Portanto, eu sou um dos era bastante primeiros alunos que se licenciaram lá e, quando acabei o curso, tinha 3 oportunidades de emprego. Um na Marconi, outro na Timex Portugal e um outro na empresa onde eu finalmente acabei os meus dias de trabalho, que foi na ED. E aquilo que me lembro é que a ED oferecia-me 25 contos por mês para iniciar o meu trabalho lá. E Já era aí na altura a Central. era capaz de ser central. Sim. Eu tinha que pagar da renda 25 contos na casa. E a Timex ofereceu-me 50. E, portanto, foi fácil decidir o meu primeiro trabalho que fiz. E, portanto, foi inserido aqui na área de desenvolvimento, apesar de eu ter um curso mais virado para o hardware, relacionado com a eletrónica e telecomunicações, apesar de tudo, tivemos muitas cadeiras de software e fui inserido na equipa que começou a trabalhar no desenvolvimento do FDD 3000. E como era o puto, naquela altura, havia 2 professores do INESC que foram convidados para fazer mesmo o TOS, portanto, o Timex Operating System, só que antes de se iniciar os trabalhos, colocaram-me a tentar perceber como é que se acedia às disquetes, e portanto o trabalho de resolver o acesso aos discos, fui eu que o fiz. Portanto, foi o meu primeiro trabalho fazer a parte do BIOS para que eles depois pudessem desenvolver o sistema operativo. A seguir, depois disto ter terminado, aquilo que me lembro foi o TNET, que fui eu que fiz sozinho. Certo. Sim. O código, sim, a parte do código fui eu que fiz sozinho. Numa das reuniões que nós participámos, fomos chamados à sala do administrador e ele diz assim: olha, vocês têm que fazer isto em não sei quanto tempo, acho que era 2 meses ou 3 meses, já não me lembro, uma coisa assim perfeitamente absurda. Ou vocês fazem isto, ou aquelas 1500 operárias que estão ali vão ser despedidas. Foi assim que nós fomos confrontados para fazer aquilo. Como eu morava num quartinho, em frente à Timex, foi 24 horas por dia a trabalhar naquilo. Mas foi mesmo 24 horas por dia. Eu, não, de vez em quando, ia dormir. E a única coisa que eu me lembro, já na parte final, em que aquilo estava mais ou menos construído, é que eu fui comer à cantina, que é em baixo, e, como o Rui dizia, aquilo havia lá muitas raparigas, e eu passei para o corredor, e as operárias estavam todas a olhar para mim. E eu, que era um bocado tímido naquela altura, comecei a ficar assim um bocado envergonhado, estavam todas a olhar para mim. Mas que é que se passa? Só quando eu precisei de abrir a porta é que me apercebi que eu vinha com o tabuleiro da comida. O resto já estava tão cansado que nem me apercebi que tinha que deixar o tabuleiro lá em baixo. De tal maneira foi o stress com que aquilo foi feito e o tempo que nos demorou. É a parte mais difícil e negativa para mim foi essa parte em que me senti mesmo final, que estava um bocado já sob stress. O resto, eu não sou como o Rui, eu não tenho absolutamente nada da Timex. Eu saí de lá e fui para o outro. O que tenho está na minha cabeça é esquecido. Se calhar preciso do André para me vir a recuperar as coisas, porque isto também já não sai assim muito bem. Porque a minha memória, eu depois de sair de lá, a Timex foi para outro caminho e eu percebi que aquilo, eu gosto de fazer coisas, portanto, gosto mesmo de trabalhar no desenvolvimento, não tenho espírito de vendedor e coisas assim, e fui de seguida para uma empresa que foi criada na altura, chamada Empetel, que foi uma empresa criada no âmbito do negócio da digitalização da nossa rede telefónica, era uma aplicação da Siemens e da Alcatel, fazendo 2 software houses, e portanto eu fui um dos primeiros engenheiros de ir para lá também. Como tivesse a oportunidade, fui para essa empresa. De seguida, percebi que aquilo era uma forma dos alemães, espero que não esteja aqui nenhum, acho que não, mas não sei. nos colocarem a corrigir o software feito por programadores lá, e
claramente percebi que aquilo não era o meu caminho, então fui parar exatamente ao mesmo edifício onde iniciei o meu trabalho. Sim. E, portanto, aí Onde está foi esse- parar o Pedro Esteves também, e Portanto, que agora se reformou. Passei toda a minha vida naquele edifício, Naquele menos edifício. 3 anos na Empetel, e portanto toda a minha carreira de desenvolvimento ficou associada praticamente àquele edifício, e agora estou refugiado num sítio e abandonei tudo. Portanto, eu não tenho Facebooks, não tenho essas coisas, estou mesmo Eu desligado. tenho o teu número, não tem problema. É isso, não tenho absolutamente nada a não ser, estou ligado à terra, que era aquilo que gostava de fazer. Eu sempre disse que mais importante que os objetos é as histórias, é a oportunidade, é tudo isso. Não andamos à caça de objetos, que a história é que importa mesmo. Falar, tudo isso, tudo que seja por conversação, daquilo que me consiga lembrar, eu estou disposto, à hora que quiseres ligar-me, tens o meu contacto, muito obrigado. estou perfeitamente disponível. Não, João, ainda hoje vinhamos no carro a comentar. Eu tinha muita coisa e que deitei fora. Ontem não deitei as cassetes porque não deitei. Não calhou. Pronto, é porque estava a chover muito. Até vou ser sincero. Ontem chovia muito em Lisboa e eu disse: para ir agora deitar fora. Estavam lá um canto. Pronto. Mas tenho ainda placas do iWrapping. Ainda tenho algumas placas do iWrapping. Ainda tenho uns SCLDs lá nas minhas caixas. Pronto. Mas acima de tudo, nós estamos, com exceção do Fernando André, que era um colega nosso que trabalhava na área da IBM e que penso que também trabalhou na Control Data, no projeto da Control Data. Penso que sim. Pronto, o Fernando André, que faleceu há 2 anos, e depois foi colega do Nonó. Todos nós estamos vivos. Uns com melhor memória, outros... Pronto, o Dr. Álvaro de Oliveira já faleceu, mas o Dr. Álvaro de Oliveira, a nível desta engenharia, sabe poucas histórias. Pronto, porque ele era mais a nível do management. O Luís Bandeira foi muito rapidamente trabalhar com o Paiva para o Martin. O Pedro Esteves é um baú de coisas, quer materiais, quer... O Pedro mandou-nos uma mensagem, porque ele mudou de e-mail entretanto, mas ele mandou uma mensagem Pois, já epá, de coisa nós e tu tens que está secar prometido, eu já o conheci, Pois. e está prometido um encontro aqui em Cantanhede, oportunamente O para... Pedro tem um problema de ignição, mas a gente tem que lhe dar a faísca para ele começar a debitar. O Henrique Suzano não tem esse problema. Sim, o Pronto. Henrique já cá esteve. Pá, o Alfredo Guerra também tem muita história para contar. O Fialho dos Métodos e Tempos também terá algumas histórias muito engraçadas relacionadas com a produção e os problemas da produção. Agora, da engenharia, pá, o Melício terá algumas histórias também, mas poucas. O Nuno Mugango Duarte está nos Estados É o que Unidos. está nos Estados Unidos, eu falei com ele. Sim. Também tem um curto período. A malta do Inesco, o Gabriel Saragossa, o Fernando Moreira? Moreira, Sim. agora falta-me um deles, eles eram Havia um 4. terceiro. Tem a visão do 3C, mas quer dizer, o Trio Maravilha, sou eu, o Abílio e este gajo. Eu sei disso. Tinha dias. Eu só vou dizer, só para terminar. Um belo dia eu cheguei às 11h30 da manhã à Timex. Foi o dia em que tínhamos que apresentar o projeto à Jugendsuite às 3h30 da tarde. E eu chego às 11h30 e o segurança diz-me assim: o Rui, vais direto ao gabinete de Tony e prepara-te, que o Tony está ensaibrado. Eu disse: quer lá saber. Cheguei lá e eu já te contei esta história. E a secretária do Tony diz-me: Rui, você hoje pôs o Sr. António Gomes fora de si. Eu disse: o que quer que eu lhe diga? Ninguém quis ouvir nada. Eu entrei para o gabinete do António Gomes e o António Gomes: isto você não me faça mais outra. Eu mato, eu faço. Aos berros, sempre aos berros. E eu deixei-o falar. Já terminou e ele já terminou. Quando ele termina, eu digo-lhe assim: eu hoje já trabalhei mais horas do que você. E ele: o que é que você disse? Eu hoje já trabalhei mais horas que você. Ele ficou olhando assim para mim: o que é que você me disse? Pois, eu hoje saí daqui, eram 5h30 da manhã. Partiu-se-me o cabo do acelerador na ponte sobre o Tejo. Eu tive que abrir o capô do carro, sacar o cabo do meu Fiat Uno,
enrolar o cabo num pedaço de pano e chegar a casa. Fui-me deitar. Depois fui pedir o carro ao meu pai e vim. São 11h30 da manhã. Portanto, eu saí daqui às 5h30 da manhã, já trabalhei 5h30 hoje. Mas as horas que eu trabalhei ontem, desde que você saiu, que você deve ter saído daqui às 8 da noite, ainda me quer dizer mais alguma coisa? E diz-me ele assim, e tem a documentação para a Yuga no Subida pronta? E eu disse, claro, Sr. António Gomes, eu só me fui deitar, só fui a casa, fazer a barba e arranjar-me, porque tinha as coisas prontas. Ele sabia tirar o melhor de nós. Muito bem. Okay? E esse mérito hoje já lhe foi prestado, o Luís Bandeira prestou-o, e eu acho que devemos prestá-lo. Ele sabia tirar o melhor de nós. Às vezes não o sabia tirar da melhor forma. E isso aleijava-nos muito. Pronto, são pessoas como são. Fica prestada a homenagem ao Tony, fica prestada a homenagem ao Álvaro de Oliveira, aos nossos colegas todos, aos milhares de operárias que fizeram grande a Timex. Porque sem elas, acreditem. Então, para a Timex, Portugal, Obrigado a todos. muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.